Graça e paz a todos, nós estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast do Departamento do Pérolas, que é o Departamento de Jovens e Adolescentes da nossa igreja. E nesse segundo episódio nós estaremos abordando temas sobre a saúde mental. Eu estou com duas convidadas muito especiais aqui, a Belle Simeonato, a Bruna. E antes da gente ir para o tema em si, eu queria que a Belle fizesse uma oração para darmos início. Paz do Senhor a todos. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que nós temos de poder aprender um pouco mais sobre mais um assunto. Que o Senhor possa nos capacitar cada vez mais, possa nos direcionar e que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Fica conosco em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Antes de irmos para a pergunta em si, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua formação. Tá joia. Bruna, né? Já foi dito. Eu sou psicóloga comportamental, eu sou especialista em neurodivergência, né? Então, eu atendo aí adultos no espectro e TDAH. Eu trabalho numa clínica aqui em Piracicaba e atualmente eu sou psicóloga clínica. Acho que é isso. Legal. Então, vamos para a nossa primeira pergunta. A pergunta é: o que é saúde mental, Bruna? Então, Isa, é difícil responder porque ela é bem ampla, então não vai ser uma resposta curta, vai ser uma resposta grande, mas fiquem aí que vai funcionar. Se eu pensar no Ministério da Saúde, ele define saúde mental não como ausência de transtorno. Então, não é só a pessoa que não tem nenhum transtorno mental que tem saúde mental. Na verdade, saúde mental é um bem-estar, uma vida que vale a pena ser vivida, uma pessoa que tem produtividade, que tem uma vida plena, que tem habilidades, né? Isso é saúde mental, uma pessoa que consegue ali viver uma vida tranquila. Se eu for pensar na análise do comportamento, que é a minha abordagem, quando eu falo de saúde mental, eu estou falando de flexibilidade cognitiva, que é conseguir aí variar o comportamento. Então, de repente, eu tô aqui, a gente está conversando, então eu fico séria, bem arrumadinha na cadeira. Se eu tô numa festa, eu consigo ficar mais descontraída. Se eu tenho um problema A, eu resolvo de um jeito, e aí, de repente, não funciona, eu tenho que fazer de outra maneira. Então, essa variação aí do comportamento. Saúde mental é eu conseguir me adaptar nos ambientes que eu estou inserida, de maneira que eu tenha resultados positivos, né? Então, eu tenho que saber conversar numa festa, eu tenho que saber conversar num ambiente religioso, eu tenho que conseguir fazer uma entrevista de trabalho, quebrou uma máquina X, eu tenho que conseguir dar um jeito ali de fazer de outra maneira, né? Então, assim, sabe aquele aplicativo do Waze, recalcule a rota? Sim. Saúde mental é a capacidade que a gente tem de recalcular a rota. Se você consegue essa adaptabilidade, essa variabilidade comportamental, essa flexibilidade cognitiva, a gente está falando de saúde mental. Se eu for falar de Bíblia, eu gosto muito do Dr. Johnny, ele é um psiquiatra e ele é cristão e ele fala que saúde mental é inteiramente de Cristo. Então, nós temos aí três conceitos de saúde mental. Eu gosto de pensar que a saúde mental é um grande combo, né? Então, é a vida, é relacionamento, é trabalho, é espiritualidade, né? É descanso. Então, é esse combo aí que define a nossa saúde mental. Eu queria poder conversar com vocês um pouquinho de cada coisa. Pode ser? Pode ser. Inclusive, em cada item, a gente já vai também pegando estratégias para melhorar e obter aí essa saúde mental, certo? Tá certo. Eu queria começar com o tema trabalho, porque assim, trabalho e renda é saúde mental. Como é que você fica bem psicologicamente se você não tem dinheiro para alimentação? Se você não consegue comprar uma roupa, se você não consegue ter acesso à saúde, não tem saneamento básico. Então, assim, o trabalho, ele tem duas questões. O excesso te adoece, mas ficar sem trabalho é tão ruim quanto.
tá? Então, para manutenção da saúde mental, eu tô falando de trabalho e renda. De repente, você trabalha num lugar que você odeia, acorda de manhã já pensando, meu Deus, eu não aguento mais. Não tem saúde mental. Não tem saúde mental, né? Então, não posso falar de saúde mental sem falar de trabalho. E aí, fazendo um puxadinho aqui na Bíblia, até para tirar aquela ideia de que, o trabalho é um castigo. Não, o trabalho já existia. Estavam lá bonitinho no paraíso cuidando das frutinhas maravilhosas, os animaizinhos. E aí o que aconteceu foi que aumentou o trabalho, começou a crescer as ervas daninhas lá. Então o trabalho foi aumentado, mas o trabalho não é castigo. O trabalho já existia. Inclusive tem um versículo aqui que eu gosto bastante, e aí eu vou precisar da minha colinha para ler para vocês. Tá lá em João. Deixa eu voltar. É Jesus falando que o pai dele, que ele trabalha até agora e o pai dele trabalha. Deus poderia ter criado o mundo de maneira automática, de maneira que tudo fosse automatizado. Então, as coisas se regassem sozinha e tudo funcionasse. Não, ele escolheu a gente para fazer a manutenção de tudo que ele criou. Isso é trabalho. E aí, o versículo que está carregando aqui a minha Bíblia, só um momento, fala que, Jesus falando, né, meu pai trabalha e eu trabalho até agora, né, se a gente for pensar em Espírito Santo, está aqui na terra trabalhando com a gente, né, então o trabalho não é castigo, o trabalho é bênção e a gente precisa acessar o trabalho. Aqui, abriu, pessoal. João 5,17, tá? Meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Isso Jesus falando. E aí, de novo, né, trabalho é bom, é ótimo, mas o excesso também atrapalha e te adoece, tá? Então, a gente precisa encontrar aí o equilíbrio do trabalho. E aí, a gente tem versículo também sobre trabalho, né? Os seus amados ele dá enquanto dorme. Então, assim, a provisão vem de Deus, mas o trabalho é extremamente importante para nós, tá? Então, é o equilíbrio aí. Equilíbrio de trabalho é saúde mental. No âmbito do trabalho, desculpa interromper, Bruna. À vontade. Também tem aquele transtorno, burnout, né? Que é muito comum. E aí a gente tá falando de excesso, Isa. A gente tá falando de excesso de trabalho. Inclusive, o burnout tá ali dos males ali, dos principais transtornos que acometem a nossa vida. A gente tá trabalhando demais, né? Porque tá tudo muito modernizado, tudo muito rápido. Então, a informação chega, e aí você tem que aprender isso, aí você tem que aprender aquilo, aí fulano tá fazendo um curso em Harvard, aí você tem que correr atrás de estudar e trabalhar. Que nunca é suficiente. Não, nunca é suficiente. Burnout então esse estresse o excesso que o ambiente do trabalho provoca. Exatamente, é o excesso. Outra questão também que influencia demais na saúde mental é relacionamento, né? Pode ver que a pandemia aí trouxe um déficit muito grande na questão de relacionamento, as pessoas adoeceram e hoje a gente tem uma pandemia de depressão, de ansiedade, né? Que é resultado daquele tempo de isolamento. Isolamento, ele é tanto quanto danoso como tabagismo, doenças crônicas, diabetes. Então, se você não tem uma rede de relacionamento saudável, amigos, companheiros, enfim, se você fica muito isolada, aumenta o índice de probabilidade de morte imatura, né? Morte prematura. Obrigada. Aumenta o índice de morte prematura. Então, o isolamento é terrível. E aí, a gente pensando, né, que nós somos feitos para relacionamento, né? Então, se eu for puxar aqui a Bíblia, aí vou pegar aqui minha colinha de novo, meninas. Eu trouxe aqui Eclesiastes 4, 9 e 10, melhor é serem dois do que um. Eu tenho um versículo de Provérbios que eu amo também, que é Provérbios 27, 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então, a gente, né, com feedback do colega, a gente melhora o comportamento. Às vezes, a gente tem ponto cego, que o amigo que ajuda. Tem aquele versículo, né, na angústia nasce um irmão, enfim. É assim o versículo? Acho que é. 18, 24 de Provérbios. Isso, perfeito. Então, assim, é importante os relacionamentos, né? Nós fomos criados para relacionamento. A Bíblia fala, né, que a gente não pode deixar de frequentar as reuniões. Nós temos predisposição para relacionamentos. Nós somos criados para relacionamento, né? Pensando em Deus lá no jardim, eu gosto de olhar para o jardim porque era o perfeito, era o que era para ser hoje, né? No final do dia, Deus sempre aparecia lá para ver o casal. E também Deus colocou a Eva ali para poder fazer companhia para Adão. Então, se eu olho para a perfeição, é isso. Relacionamentos. Isso é importante também, tá? Para a saúde mental. Então, nutrir bons relacionamentos é importante para a saúde mental. A questão do relacionamento, ele é algo que traz a ideia do social ali, da sociedade. E quando a gente já fala numa coisa de sociedade, é uma questão de conjunto. Exato. Tem como só você. E igual você falou, Bruna,
sobre você se relacionar, e se você não ter esse relacionamento, a probabilidade da sua saúde mental não ficar boa é muito alta. Inclusive traz outros danos, né? Então, a questão da saúde mental... Porque uma coisa vai afetando outra. E você fica com a imunidade propensa ali para adquirir doenças e aí a morte prematura que eu tanto falei. Porque tem a questão mental, né? Depois a questão física também. Uma interfere na outra. Já vou puxar, então, a questão física, que é isso. Uma interfere na outra, elas estão conjuntas. Se eu não tenho uma boa saúde mental, eu não vou conseguir cuidar do meu corpo da maneira correta. Né? Eu não vou conseguir me alimentar, não vou conseguir fazer exercício, não vou conseguir marcar médicos, né? Quando a pessoa está muito adoecida, ela perde muito da função executiva. Então, marcar um médico, fazer o exame, pegar o exame, levar para o médico, são coisas simples. Para quem está adoecido, não é. Para quem está adoecido, é difícil, né? E o contrário também é verdadeiro. Se eu não cuido da minha saúde, da minha alimentação, minha saúde mental vai para o espaço. Né? Então, uma coisa ali junta com outra. E a gente tem referência bíblica, né? Nós temos que cuidar do corpo, o templo do espírito. Então, assim, estão super interligadas. Saúde mental com saúde física. Uma retroalimenta a outra, tá? Então, saúde física também é importante, tá? Depois a gente tem também a questão da espiritualidade, né? Por isso que a gente está aqui, inclusive, né? Muito legal. E aí a gente já tem estudos sobre benefício, né, da oração, que é protetivo de estresse, protetivo de ansiedade, protetivo de depressão. Na nossa igreja, de terça-feira tem a oração lá, a gente faz todos os pedidos, de terça à tarde. A gente faz todos os pedidos, oramos uns pelos outros. Então, assim, é uma comunidade, é um senso de comunidade e há uma esperança, né? A Bíblia diz que se a gente não tiver a mesma esperança dos homens, a nossa esperança tá no céu, vai vir. Então, assim, eu vivo com uma esperança de que tem algo melhor para mim, que tá lá no céu, porque lá vai ser o perfeito, né? Então, essa esperança, ela ajuda, inclusive, no tratamento. Então, se eu tenho um cliente com ideação suicida que é religioso, ótimo, porque daí ele tem essa esperança, ele tem um senso de propósito, ele consegue pensar em possibilidades de milagres, né? Ele tem esperança, porque a desesperança é a mais difícil para quem tá aí bastante depressivo, tá? Complica muito a minha vida. Então, quando o cliente chega dizendo que é religioso, eu falo, graças a Deus, porque daí eu posso puxar aí que ele tem algo maior, ele tem um propósito, né? Enfim, e ele tem regras ali que ele segue minimamente que contribuem para a qualidade de vida dele. O que eu tô querendo dizer é que na Bíblia tem tudo, basicamente é isso, né? Tô fazendo uma correlação aqui, já foi tudo escrito lá atrás. A Bíblia é um manual. É um manual, a Bíblia tem tudo. Nessa questão, Bruna, da espiritualidade que a gente está falando aqui, uma coisa que é muito importante também se você não está bem com você mesmo, como é que você pode alcançar outras vidas? Uma vez teve um pastor que ele pregou na nossa igreja e é exatamente sobre a cura. Se você não está curado, você não pode também ajudar a curar alguém. Porque você está sofrendo ali. E se a gente não está com a nossa saúde mental, o que a gente já falou, que envolve toda a nossa parte psicológica, emocional, física, se ela não está boa, não tem como a gente alcançar outras pessoas também, para que essas outras pessoas possam ser curadas. Então, essa é uma questão... Eu trouxe textos também bíblicos sobre espiritualidade. Deixa eu só achar aqui. Não andeis ansiosos, né, por coisa alguma. A gente despeja ali nos pés do Senhor. E aí a gente fala sobre o problema, isso é muito importante. A gente desabafa para Deus, a gente processa tudo aquilo que está acontecendo, né? A gente se escuta pedindo, clamando, falando. Eu trouxe outro versículo também, ó. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, né? Então é uma paz que não é daqui. Não. É uma paz que vem de fora, mas que nos ajuda no agora. É uma né? paz que vem do alto. Exato. Né? Mas que nos ajuda na vida atual, né? Sim. Nos ajuda no agora. Uma coisa que me faz lembrar bastante também, quando você citou esses versículos, é a questão da ansiedade. Gente, a ansiedade é algo que está atingindo tanta gente, que atinge muita gente. Eu falo pra vocês, por mim mesma, eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, mas é um mal do século, porque quantas pessoas têm sofrido disso e depois vem a depressão junta. Então, como a gente já falou, um vai encadeando com o outro, vai seguindo. Geralmente vem como comorbidade, começa numa coisa e vai escalonando para outras. De novo, parafraseando o Dr. Johnny, ele fala que toda emoção é um convite para a oração.
né? Então, quando a gente tá ansioso, é isso que diz, vem até mim, né? E despeja aqui a sua ansiedade, que eu tô cuidando de vocês, e a paz que excede todo entendimento. Uma vez eu É estava alcançar. lendo que as nossas emoções, é importante nós sentirmos elas, super importante, só Super. que a gente tem que saber como lidar com elas. É super Essa que é a diferença de cada um. Porque, na verdade, todo mundo tem as suas emoções, ninguém está imune a que elas não apareçam, mas tem a forma como você lida com elas. Perfeito. Tem um texto bíblico que eu acho que reflete muito o que você está dizendo. Davi, quando ele aprontou lá com a mulher, e aí o filhinho dele estava doente, né? Estava adoecido, estava para morrer. Ele chorou, ficou lá, chorando, orando, ficou lá, né? Sofrendo, porque ele estava triste, né? E aí, quando ele descobriu que o menino realmente tinha falecido, ele foi, lavou o rosto e voltou a comer. Então é isso, a gente precisa sentir. Né? E depois a gente se ergue, ora, pede ajuda e segue em frente. Mas a gente precisa sentir, né? Um versículo muito importante que acredito que cabe aqui na nossa conversa é Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. Perfeito, é isso mesmo. Eu acho que eu até anotei esse versículo aqui também. Obrigada. E também tem a questão, gente, do lazer, né? Do descanso. Deus trabalhou lá, fez a terra e, enfim, tudo que existe. E aí ele descansou. Ele não precisava descansar. Ele descansou, né? Pra E quis mostrar pra gente que tem esse momento. Precisa do descanso. Muitas pessoas acho que nem sabem o que significa essa palavra. Descanso e lazer é investimento, não é perder tempo. A gente investe para recarregar as nossas baterias e continuar seguindo. Eu trouxe uma passagem de Jesus, inclusive, falando sobre isso com os discípulos, que eles estavam todos animados lá. Eu acho que é... Ai, meu Deus, deixa eu ver se eu acho aqui. Ai, não acho, vou falar da minha cabeça. Os discípulos estavam todos animados lá, que tinham conseguido muitos milagres, eles queriam continuar trabalhando. E Jesus falou, não, agora vocês vão lá e descansem, né? Porque é importante. Esse descanso é um investimento para que no outro dia eles consigam de novo ir lá e fazer toda a obra de Deus, enfim. Então, lazer e descanso são extremamente importantes, interferem na saúde mental. Alguém que não dorme direito já acorda no outro dia, equivale a uma pessoa bêbada. Não dormiu direito, no outro dia você tá bêbado. Você tá bêbado de sono. Não dá pra tomar decisão séria, não dá pra participar de uma reunião importante. Não. Você já tá com o seu organismo totalmente acabado. Eu falo por mim, eu acho que eu tenho que dormir pelo menos umas 8 horas. E olha lá, se até não 9, porque senão no dia seguinte eu acordo acabada, aquela disposição não tem. E eu sei que tem gente, por exemplo, que nem leva as 8 horas pra dormir, não que já tá das 8. bem. Exato. A gente conhece uma pessoa aí, né, Isa, que acho que nem dorme direito. Dorme 3 horas, umas 3 horas só. Muito pouco. Só que a pessoa acorda já daquele jeito, no suficiente pique, sabe? pra ela. Eu falo que eu não consigo, gente. Eu tô na dúvida se realmente é o suficiente, mas vou acreditar em você. Exatamente. Eu também acho que não. Maléfico, bem pouquinho. Porque eu tô pensando aí de 6, 7 horas, né? De 6 a 8. Pelo menos, né? Pelo menos umas 6 horas. Mas assim, né? Pode ser que ela acorde recarregada, mas é bom dar uma investigada. Teve uma época que eu comecei a perceber essa questão. E eu tava acordando muito desanimada e aquela coisa, não tinha a disposição. E na hora que eu tava lá na frente do computador, ia fazer alguma coisa, batia um sono em mim. Falei, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Aí eu comecei a perceber que, na verdade, eu tava dormindo muito tarde e acordava mais cedo. Falei, peraí, vamos mudar o nosso hábito aqui. Eu comecei a dormir de 8 horas, umas 7 até 9 horas. Mais ou menos nesse período. Completamente a saúde mudou mental. Muito, gente. Muito Já mesmo. Eu falei, era questão de dormir. Já altera De dormir. Então, essa questão que você falou do lazer, do descanso, é algo muito importante mesmo. Porque quando a gente não faz, não tem a disposição. Exato. E se a gente for pensar também, da gente ficar pareando, canseira, faço tudo na igreja, fico lá o tempo todo, ou faço tudo em casa, trabalho até tarde, sem descanso, sabe? Essa vida frenética. Agitada. A gente tá pareando todas essas coisas que são boas. Trabalhar na igreja é ótimo, trabalhar no seu trabalho é ótimo, cuidar dos filhos é ótimo. A gente vai pareando essas coisas que são boas com canseira, com desânimo, com aversão. Daqui a pouco, só de pensar nessas atividades, a gente já
já não quer mais. Cansa. Então, é um risco muito grande. Descansar e lazer é investimento, não é perder tempo, é investimento, tá? É recarregar ali as baterias para a próxima. Tem toda uma questão de equilíbrio, né? Exato, equilíbrio. Inclusive, né, se a gente for pensar na nossa vida, cristã é o equilíbrio, né? É o equilíbrio. A própria Bíblia cita a questão da temperança, o equilíbrio. Exato, perfeito. Deixa eu ver se eu tenho versículo para lazer. No 7º dia, Deus já tinha concluído. O sábado, Deus instituiu lá no Antigo Testamento, que era, sábado não, vocês vão se dedicar aqui à contemplação, ao Senhor. Tinha o ano que a terra descansava também, né? Até a terra descansava, gente. Imagina a gente. Meu Deus. A terra tinha o ano de descanso. Imagine a gente, né? Acho que é isso que eu trouxe de lazer. O Salmos 23, 2, que é muito comum, né? Ele me faz repousar em pastos verdes. Tem gente que não consegue repousar, não consegue aproveitar o descanso de Deus, né? A gente foi projetado para descansar. A gente precisa acessar esse descanso. Tá? É um investimento, gente. Até Descanso porque o nosso próprio corpo não aguenta, não somos de ferro. Não somos uma máquina, né? Não aguenta. Vocês estão entendendo que saúde mental é um todo? Sim. Não dá pra pensar numa coisa só. É todas as áreas da sua vida. Lógico, gente, que assim, então, Bruna, todas as suas áreas da vida estão ótimas? Não, eu tenho pontos ainda para ajustar. Mas, no geral, eu preciso ter mais coisas positivas do que negativas. Aí eu tô falando de saúde mental. Porque não dá para ter tudo bom em todas as áreas, né? Meu trabalho tá excelente, meus amigos são maravilhosos, eu consigo dormir todos os dias. Eu não consigo dormir todos os dias 8 horas. Essa noite eu acordei às 3, talvez eu tava nervosa do podcast e não consegui dormir mais, né? Porque é o meu primeiro podcast, gente. E eu tava um pouco nervosa, talvez com um pouco de ansiedade, não consegui dormir mais, então essa noite eu não dormi, né? E aí eu espero que agora, a próxima, eu consiga. Então, assim, seria utopia eu pensar que todas as áreas vão estar perfeitas, porque perfeição a gente vai ter lá no céu. Porém, eu tenho que fazer um balanço da minha vida e ver se tá tudo minimamente funcionando, né? Se tem muitas áreas que não estão funcionando, aí é uma questão de alerta. Opa, peraí. Porque daí vai juntando o sofrimento e aí a nossa saúde mental despenca, tá? Tem um versículo aqui também que é muito importante. Lucas são vários. São vários. Lucas capítulo 12, versículo 22. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo: Por isso, digo a vocês, não se preocupe com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Então, e o versículo 23, porque a vida é mais do que alimento e o corpo é mais do que as roupas. E observe os corvos que não semeiam, não colhem, não têm despensa, nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Então, aqui está um exemplo para nós, para descansarmos e não se preocuparmos com tantas coisas, né? Inclusive, eu entendo, né, principalmente com esse versículo que você trouxe, que não descansar é um ato de não fé. Descansar é um ato de fé. Porque se eu confio que Deus está cuidando de tudo, que Ele vai prover, eu posso descansar. Então, assim, se eu tô freneticamente querendo resolver tudo com as minhas mãos, eu não tenho fé, eu não estou confiando. Eu não estou confiando em quem me criou, em quem me projetou e em quem vai cuidar de mim. Quem cuida de mim? É Deus que cuida de mim, sou eu. E Ele mesmo não deixa é meu a palavra, trabalho, né? Não é meu trabalho. É Deus que cuida da gente. Então, não descansar é falta de fé, ó. Forte, gostei. Os próximos versículos falam assim: portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber e não fiquem preocupados com isso. Porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, como você citou. Mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Exato, perfeito. Muito então, legal. Descansar é confiar. Eu queria trazer também para vocês mitos sobre a saúde mental, que eu acho importante, tá? Como a gente conversou lá no começo, ter saúde mental não é ser uma pessoa que não tem nenhum transtorno, né? Então, eu tenho clientes, por exemplo, que estão aí, que têm depressão, ansiedade, enfim, e a gente está tratando, e eu consigo dizer hoje que eles têm saúde mental, porque estão em tratamento, porque as coisas estão estabilizadas, os sintomas estão estabilizados, então eu estou dizendo de uma saúde mental, ainda que a pessoa tenha um transtorno. Se eu pensar quem já teve depressão, a probabilidade de recaída é muito grande. Então, assim, nunca mais vai ter saúde mental essa pessoa? Não. Essa pessoa, que se estiver em tratamento, vai conseguir ter uma vida que vale a pena ser vivida, tá?
Outro mito muito importante, que inclusive a gente vê na faculdade, viu, pastor Jefferson, é sobre medicação. As pessoas demonizam a medicação. Gente, tem uma frase que eu amo, que é assim, é melhor ter uma vida sem depressão do que sem antidepressivo. Se eu pego uma pessoa que tem diabetes e ela toma insulina, a gente demoniza a insulina? Não, a gente acha ótimo, maravilhoso, que bom que a pessoa pode ter uma qualidade de vida melhor, né? E aí os remédios psiquiátricos são demonizados, né? Fazendo até uma revelação aqui pra vocês, eu tomo medicação psiquiátrica e eu tenho saúde mental justamente porque elas me ajudam a manter o equilíbrio de todas essas áreas que eu citei pra vocês. Tá? A questão que hoje em dia também nós, assim, já deu uma melhorada, mas ainda tem o preconceito com a questão de fazer terapia, de procurar um psicólogo, uma ajuda psiquiatra, que é muito importante para termos saúde mental, mas que tem um tabu. Eu vejo, assim, muito na questão da igreja. Irmãos infelizmente evangélicos têm muito isso, cristãos, né, tem esse preconceito. Não, não vou, porque senão, vão achar que eu sou doido. Não é isso, né? Depressão é falta de Deus. É questão de você procurar saúde, né? A gente cuida de tantas coisas, a gente cuida de tantas áreas da nossa vida e do mais importante, que controla todo o nosso corpo, a gente não quer cuidar. É isso mesmo, Isa. Dói a cabeça, você corre pra... Quem aqui não tem um remédio pra dor de cabeça em casa? Todo mundo tem remédio pra dor de cabeça. Já tem até um aqui na minha bolsa. Exato, o de alergia tá na minha bolsa. Então, assim, para as outras coisas, a medicação tá liberada. Quando eu tô com uma questão química ali do meu cérebro que eu preciso ajustar, aí não tá. Inclusive, eu sou uma cristã melhor depois de tomar medicação, porque hoje eu tenho disposição. Eu tô aqui por conta da medicação, senão eu estaria extremamente cansada, né? Eu lido com sofrimento diariamente, eu fico muito sobrecarregada. Né? Então a medicação me ajuda aí a aumentar esse pavio, essa capacidade de processar tudo isso, tá? Então, de verdade, eu sou uma cristã melhor hoje porque eu tomo medicação. Ela veio para me ajudar, não para atrapalhar, ok? Então, esses mitos aí que eu queria trazer que eu acho que ajuda a gente a pensar. E a questão também da pessoa que está se sentindo sobrecarregada, que não sabe, procure ajuda psicológica, psiquiatra, se for preciso. Não tem nada de demônio isso. Perfeito. Faz esse balanço, né, que a gente falou de todas essas áreas, lazer, trabalho, descanso, enfim, a espiritualidade. Faz o balanço de todas essas áreas. Se tiver mais ruim do que bom, procura ajuda. Procura ajuda. Nesses dias, a Isa mesmo, ela tinha comentado, acho que foi na aula de teologia, sobre a terapia. E ela falando, eu observando, eu falei assim, gente, eu acho que eu vou começar a fazer terapia. Gente, eu sou suspeita. Parece muito bom. Eu nunca fiz, mas eu de verdade, eu tô querendo fazer. Eu faço terapia há 5 anos e não abro mão. Eu gosto. A Isa faz terapia comportamental, viu, pastor Jefferson? O versículo que nós iremos citar fala sobre o cuidado com o corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Que é muito importante esse cuidado com o corpo, e principalmente com a nossa mente, né? Com o nosso cérebro, que é o que cérebro controla faz parte tudo. do corpo, gente. A gente precisa cuidar dele também, né? Bruna, uma coisa que você estava falando, eu lembrei aqui sobre as áreas da nossa vida. Se uma área está afetada, todas as demais vão afetar. Eu lembro que teve uma vez, uma pessoa me disse sobre isso. Ela falou assim, calma, respira e veja como que tá as áreas da sua vida. Área profissional, pessoal, espiritual, veja todas as áreas. Mas aí você pensa, nossa, mas tá tudo bagunçada. Por onde eu vou começar? Vai começando pelo começo, vai começando aos poucos. Porque quando uma área da sua vida tá afetada, as outras afetam também. Por isso que as outras precisam estar fortes. Se tá tudo muito ruim, vai desmoronar? Vai desmoronar, né? Vai desmoronar. Exatamente. Perfeito. Sim. Então, é muito importante essa questão da gente fazer uma autoanálise nossa também. Bela, eu chamo isso de sofrer direito, sabe? Porque às vezes a gente reclama do trabalho, e aí depois reclama que tá cansado, e aí depois reclama do irmão da igreja, e aí depois reclama que não tá sentindo Deus. Parece que isso tá um bolo de sofrimento. Vamos sofrer direito. Então, peraí, vamos separar os sofrimentos. A questão da igreja, espiritualidade, como que tá? Oração, Bíblia, jejum, vamos resolver aqui. A questão do irmão da igreja, como é que é esse relacionamento? Precisa de ajuda? Precisa de alguém para dar uma mediação?
né? O casamento, né, não tá bom, vai precisar de um conselheiro, vai precisar de uma terapia de casal, não sei. Vamos arrumando por parte, porque se a gente começa a sofrer, eu brinco com as crianças, que a tia psicóloga pega o problemão, deixa o problemão pequenininho para que eles consigam resolver. No caso do adulto, é isso, a gente separa os problemas. Calma aí, vamos sofrer direito. Tá toda aquela linha, eu já vi um desenho, a linha tudo tá sofrendo engomada. errado. Tá Vamos tudo arrumar. bagunçado. Vamos arrumar esse sofrimento. O que já tá bom, que dá pra esperar? Isso aqui dá pra esperar. Casamento dá pra esperar, não tô separando. Beleza. Espiritualidade, não. Tô me sentindo péssima e eu não gosto. É um valor pra mim estar mais ativa, fazer os meus devocionais. Tá, então vamos resolver isso aqui primeiro. Ah, eu tô divorciando, então calma. Vamos resolver o casamento primeiro. Nós vamos Aos pouquinhos. por parte. Isso, separar os problemas, senão a gente E automaticamente entra em as outras coisas vão fluindo também, né? o que a gente aprende dá pra generalizar. Então, eu aprendi a me comunicar melhor com o meu marido, eu consigo me comunicar melhor com a irmã da igreja, né? Eu tô mais disposta, tô comendo menos doce, tô fazendo exercício, eu consigo orar, porque daí eu tô mais ativa, né? Então, uma coisa vai esbarrando na outra, vai melhorando, tá? Ó, a gente fez as duas perguntas, na verdade, que incluiu aqui, que é o que é saúde mental e como terminar a nossa saúde mental, que já foi falado aqui. Exato, todas essas áreas aí. Então agora a gente vai para a segunda pergunta. Quais os problemas mentais que têm afetado a sociedade atual? Acho que a gente também comentou um pouquinho. É a questão do excesso de trabalho, né? O burnout, tem a questão de depressão, que tá aí no top, a ansiedade também. Depois a gente tem muito estresse, que tá ali conversando com depressão e ansiedade, e uso de substâncias. Quando eu falo de uso de substâncias, a gente pensa da pessoa lá na Cracolândia. Gente, álcool é droga e tá disponível todo o tempo. É o vício, né, que te prende ali. Então, assim, é simples de você se alcoolizar. Então, assim, quando eu tô falando de droga, eu entendo que o álcool tá extremamente ligado aí com essas questões. E, às vezes, é um mecanismo que a pessoa usa pra fugir das dificuldades, pra fugir dos problemas. Hoje mesmo eu vi uma informação, eu vi essa informação no Instagram. Ele falou assim, eu não lembro exatamente a porcentagem que ele tinha dado, que a geração de hoje, ela consome um pouco menos de álcool do que as gerações anteriores, justamente por conta de saúde. Exato. Sabe, por ter esse interesse, buscar mais conhecimento. Isso que você falou, eu lembrei agora, eu falei, nossa, e eu li hoje no Instagram sobre essa notícia. Perfeito, estamos nesse top 5 aí, então, depressão, burnout, ansiedade, depois vem estresse e drogas, né, lícitas e ilícitas. Inclusive, eu acho álcool pior, porque é mais fácil de conseguir, né? É até pior, na verdade. Bom. Você acredita que o açúcar também prejudica bastante essa questão? Porque tem pessoas que são, vamos dizer assim, né? Vamos usar esse termo, viciadas em açúcar. E acaba... Tem uma coisa, não é muito a minha área, mas eu consigo arriscar, que a gente chama de comer emocional, né? Então, por exemplo, meu dia foi péssimo. Aí eu mereço um chocolate a hora que eu chegar em casa à noite. E aí um chocolate vira 2, aí vira 3, né? E aí tudo bem de vez em quando, né? Você usar isso aí, mas muito, né? Todo dia. E aí todo dia seu dia tá ruim, então não é o chocolate que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar para o que tá acontecendo no seu dia, que todo dia tá muito ruim. Todo dia você precisa de um chocolate. Tem também, às vezes, uma questão química do cérebro que tá lá meio desbalanceada, né? Eu tenho um pititico. Não apresentei minha família, né? Geralmente eu apresento, mas tudo bem. Fala no final, depois eu apresento minha família. Eu tenho um pititico TDAHzaço, e agora que ele tá com a medicação correta, né? Que demorou pra gente ajustar, porque nem os médicos estavam ajustando, então nem às vezes eles sabem ali o que estão fazendo, por isso peçam indicação, se vocês forem procurar um psiquiatra, me peçam indicação, gente. E aí, ajustou a química do cérebro dele, a compulsão por doce diminuiu, tá? Então, às vezes, é para preencher ali um sofrimento que a gente utiliza o doce. Então, sim, é um prazer imediato o doce, né? É um prazer imediato. Eu falo por mim mesmo, por esses dias eu dei uma reduzida no açúcar. E é incrível, gente, como o seu corpo, ele reage melhor. Responde de uma outra forma, mais disposição. Isso. Mas na hora que você passar a primeira raiva, seu corpo vai lembrar do açúcar. Não, e o duro que hoje eu tava mexendo no celular, eu peguei e falei assim, hoje eu vou comprar um brownie pra mim. Hoje eu mereço, aquela coisa, hoje eu mereço, hoje eu posso. Daqui a pouco, eu vi a taxa de entrega. Falei, não.
tá ótimo. Eu tô assim, eu tô bem, não tô preciso. maravilhosa. Exato. Ô, Bela, inclusive, a minha medicação, ela me ajudou com a compulsão, porque eu tomo estabilizador de humor, então eu não fico oscilando tanto. E aí não me afeta tanto a ponto de eu ficar procurando doce. Diminuiu muito né? o meu consumo de doce. A minha Como o nosso corpo fica, parece que preso a isso, né? A minha questão é a ansiedade. Quando me dá ansiedade, eu quero doce. Exato, eu preciso ali. Então, quando tá controlado, Daí tá fica tudo mais certo. tranquilo. Talvez um ajuste de medicação resolva a questão do doce. É química, gente. É química. Tudo tá O nosso ligado ali. corpo é a química. É química. É isso. A terceira pergunta. Como a desordem afeta a nossa saúde mental? Eu pensando em análise do comportamento, o ambiente influencia. Por exemplo, a gente está aqui toda bonitinha, com roupas bonitas, maquiadinhas, conversando. Por quê? Nós estamos aqui num ambiente de gravação, né? Enfim, se você estivesse na sua casa, Bela, você estaria como? De pijama, provavelmente. Exato. Então, assim, o ambiente influencia demais o nosso comportamento, né? Então, por exemplo, a pessoa fala assim, terça-feira mesmo de oração, eu podia orar de casa. Por que eu saio da minha casa e vou lá na igreja orar? Me respondam. Por que vocês acham? Porque na sua casa você vai ter distrações. Exato. Lá na igreja, não. Eu tô indo num ambiente onde vai promover ali um ambiente sem distração que vai impulsionar a minha oração. É igual assistir culto de casa. Eu não chamo de cultuar, eu chamo de assistir culto. Porque você não fica conectado quando você tá... Todo aquele momento, né? Quem fica, parabéns. Seu autocontrole é maravilhoso, porque eu desconheço, né? Você tá assistindo o culto. É muito diferente de você estar na igreja. Que você tá lá participando, orando, levanta, senta, lê a Bíblia. É completamente diferente. Então, o ambiente, ele influencia muito no nosso comportamento. Né? Então, se eu tô falando de saúde mental, quanto mais organizado tiver meu ambiente, quando tudo... Organização também. Era um ponto que eu ia falar. Influencia demais. Imagine, por exemplo, num trabalho. Se a sua sala toda desorganizada, um ambiente todo desorganizado, como que você fica naquela situação? Exato, não dá nem pra trabalhar. Não. Primeiro você tem que arrumar pra depois começar a fazer o trabalho. Não dá. Onde parece que fica doida, né? Fica perdido. Fica perdido. O ambiente influencia muito no comportamento. Então a gente precisa cuidar do ambiente. Uma coisa assim, não nessa questão do ambiente, mas uma coisa que eu fiz e me ajudou bastante, que eu também aprendi na terapia, foi uma dica que foi muito boa pra mim, para controlar a ansiedade, foi a questão de comprar um planner e anotar todas as coisas que eu tenho que fazer. Hoje falar, como você consegue ser tão organizado? Não, é uma necessidade minha para eu controlar a minha ansiedade. Porque às vezes eu ficava, nossa, mas eu tenho que fazer isso. Mas, nossa, e o que eu vou fazer? Mas depois daí eu não consegui me organizar e ficava tudo bagunçado e ia dando a crise. Hoje não, hoje eu já consigo... O nosso cérebro não foi programado para ficar guardando esse monte de informação. Então, quando você coloca ali no papel, ele descansa. Não, a Isa vai lembrar, posso deixar ela tranquila. E aí não fica buscando, não fica ansiosa, né? E a Bíblia tem versículo de organização, né? Quando Jesus multiplicou lá os pãezinhos e os peixes, ele falou, gente, senta de grupos em grupos aí, e depois saiu distribuindo. Tá uma multidão, tá uma bagunça. Ele falou, não, peraí, se organizem aí, que eu já vou distribuir o pão. Eu trouxe mais um versículo sobre organização. Deixa eu só pegar aqui, gente. É isso mesmo, Eclesiastes 8, né? Esse versículo... Um tempo e um modo. Eclesiastes 8. Tudo tem um tempo e um modo. Tem um jeito correto de fazer. Tem a organização, né? A pessoa fala assim, tudo tem um tempo. Ok, mas tem um modo também. Tem um jeito específico de fazer, tá? Então, isso é sobre organização. 1 Coríntios 14:10, façam tudo decentemente e com ordem. Com ordem, tá? Então a gente precisa ter a mente organizada. Acho que em 1 Coríntios, que fala a respeito da ceia também. Quando Paulo ele começa a falar do capítulo da ceia, ele fala nessa questão da organização, porque estava vendo uma eles faziam uma confusão, comiam exato. Tudo que trazia, deixavam os outros sem comer. Tanto que em um dos versículos finais ele fala a respeito. Quem tiver fome, que come em casa. Né? Porque tava uma bagunça, não funciona na bagunça. Exatamente. Até nisso Deus é perfeito, né? Olha como que...
Se a gente pensar na criação, né? Ele foi organizando tudo por Sim. etapa ali, uma coisa que... Ele podia ter criado tudo em um dia só. Exato. Não, mas ele separou. fez Ele foi na separadinho. cadência ali Foi. dos acontecimentos. Primeiro dia, noite, foi... Nossa, Deus é perfeito. É isso, a gente precisa de organização para saúde mental, tá? Perfeito. Aqueles que têm dificuldade de se organizar, compra um planner, gente. Ou, se não querem comprar, abaixe a Hoje tem agenda um monte. do Google, que funciona também. Tem uma Pediram pra você experiência traduzir o que é o planner. Hã? Pediram pra você traduzir Ah, o que o é. planner é uma agenda que você consegue ver todos os dias do mês ali e você consegue fazer suas anotações. É muito mais fácil, porque quando você abre a questão do mês, você consegue ver Tudo todos que vai os dias acontecer e ali tudo no que vai mês. acontecer. É porque hoje em dia, quem que fala agenda, né? É planner, É gente. planner. Porque ela é chique, gente. Ela é fina. Eu tenho Depois a gente pode pôr aqui o link. Ai, que chique. Põe o link aqui embaixo. Eu tenho uma agenda no WhatsApp. É um aplicativo que me ajuda. Aí, por exemplo, podcast, o dia que você me mandou, Isa, eu já mandei na agenda. Aí ela sozinha já vai e marca na minha agenda. Ah, legal. É pelo WhatsApp. Depois eu mando pra vocês, aí vocês deixam aqui pra baixar. Organização é tudo. É no WhatsApp, gente. A própria mensagem que você mandou, eu já joguei nela e ela já gravou pra mim. Gravou tudo. Então, tem várias tecnologias pra gente se organizar hoje. Tem várias. Mas aí, gente, tem uma questão importante que é a disfunção executiva. Se você já tentou de todas as maneiras e não conseguiu, procure ajuda, porque pode ser um transtorno maior. Quando tá muito depressivo, a disfunção executiva, ela aparece muito. TDAH tem disfunção executiva, autismo tem disfunção executiva. Dependendo da ansiedade, ela te paralisa, você não consegue executar as coisas. Então, assim, se tá demais, né? Essa é a régua. Se tá demais, se tá impactando sua vida, se você não tá conseguindo fazer o que você precisa, aí tem que procurar ajuda. É muito essa questão. Às vezes também tem a procrastinação, né? Que a pessoa fica procrastinando. Ai, não, peraí. Não, vou esperar. Não vou fazer isso. Daí deixa e acaba não fazendo. Que também é muito prejudicial. Porque é importante você... Não, eu tenho muito isso. Eu levanto, o que eu tenho que fazer? Eu já faço, porque senão eu esqueço. Se eu ficar... eu vou deixar isso pra depois. Você acaba não fazendo. Eu brinco, Isa, que não pode deixar o seu cérebro pensar. Então, você planejou que vai fazer a caminhada amanhã. Então, você tem que deixar a sua roupa ali pronta. Já pronta. Pro seu cérebro não pensar, porque se ele pensar, ele não vai. Isso. Eu né? faço bastante disso Então, também. tem um trabalho pra fazer, já deixa a mesa pronta, tudo organizado, pra você só sentar e fazer. Né? Deixar o ambiente influenciando aí para que o comportamento ocorra. Sim. Tá? Bom, na nossa quarta pergunta, a Isa, você quer fazer? Essa aqui? Exemplos de personagens bíblicos Bom, que tiveram a sua saúde mental afetada. A gente já falou um pouquinho de alguns, né? mas... Gente, eu trouxe uma galera aí que ficou meio doida. Isso que é legal da Bíblia, que eles mostram uma pessoa perfeita, né? Tirando Jesus, obviamente. Mostra Mas gente até ele também, se a gente for que ver, errou, teve... né? Mostra gente que errou, enfim. Então, eu trouxe pra vocês alguns. Eu não consigo fazer diagnóstico, tá? Eu já vi gente falando que Elias teve depressão. Eu não consigo fazer o diagnóstico porque eu precisava de um monte de outros dados, tá? Mas o Elias teve uma tristeza ali bastante importante, né? Ele entrou no deserto, caminhou um dia e ao chegar sentou-se debaixo do zimbro e pediu a morte. Né? Então, estava no episódio depressivo, muito importante, assim eu consigo dizer que ele estava no episódio depressivo. Davi teve angústia e ansiedade, porque está batidas a minha alma, porque se perturba dentro de mim, né? O Jó ficou abaladaço, Nossa, porque não Jó. morri ao nascer, maldito foi o dia que minha mãe me concebeu, maldito os seios que amamentaram, enfim. Jonas ficou frustradíssimo, raivoso por conta lá que Deus perdoou Nínive. Moisés estava bastante sobrecarregado, o sogro dele veio, ajudou ali com as demandas, pediu para separar. A organização, né? Exato, perfeito. Jeremias, né, que tem um livro Lamentação, né? Maldito seja o dia que eu nasci também. A Ana estava tristíssima porque não conseguia ter filho, estava lá chorando. Perfeito. Pedro ficou com remorso, né? Depois que ele... arrependimento / remorso. Depois que ele negou Jesus. E aí eu trouxe uma galera mais hard, né? Aí eu posso pensar em Saul, que tem um versículo aqui, né? Diz ao seu escudeiro, arranca a tua espada e me mate, porque eu vou morrer na mão de outras pessoas, então me mate você. Eu trouxe também Judas, né? Que acabou se suicidando aí depois de ter vendido lá, né? Sansão,
Sansão é muito diferente, porque ele tá aqui, ele, né, pediu força ali a última para poder, e ele morreu junto. Mas ele tá lá na galeria dos heróis da fé. Tá. Então, assim, né, fica aí essa questão de que a gente não tá na porta do céu, não sei quem vai entrar. Eu sei que Sansão teve uma morte ali, ele, né, se matou através ali da restauração ali de matar as pessoas, né, o povo inimigo, mas ele tava na galeria da fé, né? Então, assim, tem uma galera, até a Bíblia fala de suicídio, a gente precisa falar também, né? Se você tá em sofrimento, fale, converse, chame alguém. Personagens bíblicos fortíssimos aqui que se abateram, a gente também se abate. Nenhum deles foram perfeitos, né? Eles Humanos. foram humanos, São né? pessoas. São Exato, pessoas exato. falíveis. Exatamente. Até o próprio Jesus, quando ele estava chegando perto da crucificação, a Bíblia diz que ele teve aquela angústia. Que foi a natureza, né? A ponto de suar sangue. Enquanto homem, né? Ele experienciou Exatamente. sentimentos. Foi Gente, a natureza humana, a né? natureza humana sentimento é sentimento. Às vezes a pessoa chega na clínica assim, eu não quero sentir ansiedade. Então morra, porque não tem como não sentir, né? Tudo faz parte. O sentimento desconfortável também faz parte do processo, tá? Ele é um combo. São os gostosos, os confortáveis e os desconfortáveis também. Tudo faz parte da natureza humana, ok? O pastor Jefferson, ele falou também a questão de Paulo. Quantas vezes também, né, Paulo, o espinho na carne, sim, a questão das prisões também, né? Então, é um momento ali angustiante, gente. O ano passado que eu vim na igreja de vocês, eu falei sobre Setembro Amarelo, né, questão do suicídio, e aí eu uso aquele texto que a prisão caiu lá, mas eles não fugiram, e aí o carcereiro quando viu que estava tudo ali, a prisão aberta, pensou que eles tinham fugido, pegou a espada para se matar. Né? E aí Paulo chegou para ele e falou assim, não, estamos todos aqui, não faça isso, estamos todos aqui. Então a importância da comunidade nesses processos aí de adoecimento, de desespero, né, de angústia, eu acho que a igreja tem um papel aí crucial. Com certeza. Bom, você estar em comunidade ajuda, né? Exato. Você passar pelos problemas, pela ansiedade, pela depressão, é muito importante. É isso. Só É fator protetivo, né? A comunidade é fator protetivo. O versículo que o pastor passou aqui, que está em Filipenses 4:12, que fala: sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. E se a gente pegar cada episódio desse, foi um sentimento diferente. Então, na abundância, alegria, satisfação, tranquilidade, nas necessidades, frustração, desespero, angústia, ansiedade, medo, preocupação. E a gente precisa acolher, tudo é sentimento, né? Tudo é sentimento. E o próximo versículo, pra gente fechar com chave de ouro, o tudo posso naquele que me fortalece. Perfeito, é isso. Maravilha. Bom, a nossa próxima pergunta... você queria falar alguma coisa? Não? Então, a nossa próxima pergunta seria: como a cura interior na vida cristã afeta a nossa saúde mental? Na verdade, nesse sentido, eu trouxe tudo que a vida cristã traz de benefícios para a nossa saúde mental. Porque, de novo, a Bíblia acaba sendo um manual. Então, ela vem inteira. Tá? Daí eu trouxe vários exemplos aqui, bíblicos, que a gente consegue aplicar hoje e ter uma saúde mental em dia, né? A oração, a gente já falou, né? Ela traz cuidado com o corpo, nós somos o templo do Espírito, a Bíblia fala sobre o cuidado com o corpo. Comunidade e apoio, né? Se a gente pegar lá, é melhor serem dois do que um, se um cair, o outro levanta, enfim. Confiança em Deus, que é essa esperança, e né? Esse relacionamento. Exato, a gente tem uma esperança que ela é diferente, que ela é verdadeira, enfim. O descanso, que a gente já comentou, né? O amor ao próximo, né? Também faz sentido aqui na nossa saúde mental, porque a gente vai ter gente por perto, enfim. Autocontrole, se a gente for pensar em Gálatas 5:22, tá tudo ali, né? Os frutos. Exato. O domínio próprio. Domínio próprio. O mais difícil. Exato. Eu gosto muito de contemplação também. Deus convida a gente para... Ele fez coisas muito bonitas, gente. Não foi à toa, né? Então, parar para contemplar a natureza... Tem uma coisa que a gente chama na psicologia de banho de natureza, que é você estar imerso ali na natureza. Isso produz flexibilidade cognitiva. E a gente já viu no começo que flexibilidade cognitiva é saúde mental.
né? Então, estar perto da criação de Deus nos traz saúde mental. Essa contemplação é muito importante para nós, tá? Nossa, que perfeição, né? Perfeita, perfeita. Essa da contemplação, né? Aí eu trouxe versículos para vocês, né? Quando eu contemplo os céus, a obra das tuas mãos, a lua, as estrelas, enfim, a gente foi feito para olhar e para o que Deus fez e se alegrar nisso, tá? Então a Bíblia está recheada de dicas para a saúde mental. Recheada. Leiam a Bíblia. O nosso manual. Leia A dica de hoje é, leiam a Bíblia. Exato. A Bíblia está recheada de saúde mental. Bom, Isa, você quer perguntar mais uma coisa? Quais os contatos que a pessoa que tá tendo crise de ansiedade pode procurar? Ou se tem alguma coisa que ela pode fazer? Perfeito. Quando a gente está falando de uma pessoa em crise, eu estou falando de alguém que está com o sentimento desregulado. Então, assim, a ansiedade, ela é importante, ela é protetiva. Eu fiquei ansiosa para vir aqui, então Uma ansiedade saudável? Exato, para eu vir aqui, falar corretamente, abençoar a vida dos irmãos, não falar nenhuma besteira, não trazer prejuízos, enfim. Então, essa ansiedade foi boa. Serviu para que eu estivesse aqui com cautela, preocupada. Quando eu tô falando de uma crise de ansiedade, eu tô falando de uma ansiedade totalmente desregulada, né? E aí, a gente precisa regular para esse corpo voltar à homeostase. O que a gente faz numa crise de ansiedade? A gente tenta distrair o cérebro para ele sair desse... A gente fala que derramou, né? A ansiedade pelo corpo todo. Então, a gente distrai o cérebro. Como é que a gente pode fazer isso? Primeira coisa, respiração. Ajusta a respiração. Devagar. Você já vai mandar mensagem pro cérebro, tá tudo bem, não precisa ficar desesperado, amigo, calma aí. Então, a primeira coisa é a respiração. Melhorar o tempo da respiração já vai ajudar bastante. Porque se vocês lembram de alguma crise de ansiedade que vocês tiveram, a primeira coisa que fica curta é a respiração. Então, se a gente já alongar a respiração, eu já tô falando de uma possibilidade de melhora muito grande. E aí, distração. Então, por exemplo, a gente tá aqui, se a Isa tivesse em crise de ansiedade, eu ia falar, Isa, olha aqui no ambiente, me fala tudo que você vê que é vermelho. Aí a Isa ia prestar atenção no vermelho e aí ia sair um pouco desse desconforto. Isso, ia concentrar em outra coisa. Não adianta, no meio da crise, Isa, não, mas sabe aquele problema? Vai dar tudo certo. Não fala do problema. Porque justamente por conta do problema que ela tá em ansiedade. Então, não fala do problema, é distração, depois resolve. Nesse momento, a gente precisa sair da crise. Água gelada, segurar gelo, jogar água gelada no rosto, tomar um banho gelado, tudo isso distrai o cérebro, tá? Então, não é hora de conversar sobre o problema, é hora de sair da crise. Se nada disso do que eu falei der certo, é medicação mesmo. E aí, quem não tem, porque os meus clientes, a maioria já tem a medicação de crise, quem não tem, aí precisa ir pro hospital, tá? Se nada dessa distração funcionar, aí vai precisar ir pro pronto-socorro. Okay. Se a gente for ver algo, vou aproveitar um filme que tá muito em alta, que vocês sabem qual que é, o Divertidamente. Se a gente for ver no episódio ali pro final, o Divertidamente 2, basicamente... a Bela tá dando spoiler, não tem nada a ver com isso, Ai, gente. meu Deus, desculpa, gente, mas se Acho que você todo for mundo ver... assistiu, né? Ai, tava em alta, então provavelmente... ela começa a ter aquela crise de ansiedade e a gente vê como que funciona ali. E ela fica naquela coisa que não consegue respirar direito e fica naquele aperto. A respiração fica curta na hora. E começa a tal da sudorese também. E tudo vai afetando. Tudo. O corpo desregulado. Fica desregulado total. E parece que você não tem mais foco de nada. E aí, quando ela acaba voltando, ela respira, ela sente as coisas. Isso, perfeito. Mostra isso a distração. No filme. Ela vai sentindo, ela vai a pegando. Textura, Gente, pode ser na visão, por cor, pode ser por textura. É isso, a distração. Eu posso dizer também que eu já tive crise de ansiedades e era um momento que eu ficava aquela coisa e parecia que apertava o coração e eu falei, meu Deus, não tô conseguindo respirar. Aí você tenta se concentrar. Aí, é muito importante também a gente ter essa noção de como ajudar essas pessoas também. Porque, igual você falou, não adianta falar sobre o problema. Só vai piorar. Exato, só vai piorar. Então, assim, a pessoa também não vê com nenhum preconceito. Mas por que você tá tendo isso, que não sei o quê? Não, entender o momento. Eu posso dizer pela minha mãe. Ela já viu muitas vezes eu tendo a crise de ansiedade. E, de alguma forma, sempre dava certo dela me ajudar. Então, assim, ela ficava ali comigo, eu respirava e com suporte sabe? É mais fácil. Sozinha é mais difícil, não consegue raciocinar na hora. É mais difícil sozinha. No meu caso, é totalmente diferente. Se eu falar que eu senti falta de ar, não, eu não senti.
sentir a sudorese, né? Uhum. E também me dá um pânico tão grande que eu começo a chorar compulsivamente. Uhum. Compulsivamente. Então eu não paro. Então foi isso que me despertou para procurar uma terapia, para procurar uma ajuda, porque era uma questão que eu não conseguia controlar. Hoje, depois de 5 anos de terapia, se eu falar que eu não tenho crise, eu tô mentindo. Eu tenho a crise, mas hoje eu já consigo me controlar melhor. Já consegue ver o que desencadeia a crise, então já Sim. consegue cuidar do antes. É diferente, porque Eu você com- tem um com autoconhecimento. Eu já tenho uma playlist ali que já me acalma, já me Isso, deixa música também. mais formas, né? tranquila. Se você ali. conseguir conectar na música, ajuda também. Eu me tenho gente ajuda que usa bastante. música. Perfeito, música ajuda também. É isso. Se tá Gente, desregulado, a gente precisa de tratamento, né? É. Como a gente aprende mais um pouco, né? Sempre. E como é Importância. importante esse cuidado com o Sim. cérebro, né? É importante. Com a nossa mente, porque é o que comanda tudo. Se ele não estiver bem, O que mais vai estar bem? nada. Perfeito. Meninas, eu fico feliz que a gente tá aqui falando sobre isso, porque tem muito preconceito ainda, né? Sim. Então, Mas eu agradeço aí que vocês estão abertas para esse assunto, para essa conversa. O Pode. pastor Jefferson perguntou sobre autoconhecimento, fator protetivo para ansiedade. Perfeito. Porque daí eu já sei o que me dá gatilho, né? Eu já sei em quais situações eu vou ficar Sim. ansiosa, em quais situações eu não vou, né? Se eu preciso disso, por exemplo, eu pensei depois que eu já tinha aceitado o convite da Isa, que eu podia ter trazido meu marido. E aí essa parte bíblica, ele tem tudo decorado. E aí eu não ficaria tão nervosa, né? Então eu teria evitado de acordar 3 horas da manhã. Mas na hora ali eu aceitei. E depois que eu fui ver a data, falei, ai, não bate. Então assim, esse autoconhecimento prévio de, se eu tivesse trazido ele, eu estaria aqui bem mais tranquila. Porque ele me ajudaria aí com essas questões bíblicas. Então a gente maneja o ambiente de maneira que a ansiedade seja reduzida, né? A gente sabe, por exemplo, eu já acordei e não dormi direito. Então eu já acordei com um elo de crise. Então eu já não estou 100%. Dependendo do que acontecer no dia, pode dar ruim. Então eu já fico alerta, peraí, eu já não dormi direito, deixa eu ficar atenta aqui, que dependendo da situação eu vou ter que ir pra casa, ou eu vou ter que comer alguma coisa diferente, ou eu vou ter que fazer, hoje eu não vou pegar problemas muito grandes no trabalho, porque eu já não dormi bem. Então com o autoconhecimento, muito bem lembrado, pastor Jefferson, a gente vai organizando a vida de maneira que ela fique positiva, o máximo que a gente consegue, né? Então, é extremamente importante. Essa variabilidade comportamental a gente consegue com autoconhecimento, né? Então, o que eu vou fazer para resolver um problema X? Eu preciso saber o que eu consigo fazer. Isso a gente consegue na terapia. Eu não vou conseguir repetir essa pergunta toda, Bela, se vira. Reformular a pergunta, por favor. Que ele foi já perguntando e respondendo ao mesmo tempo. É de projetar no outro aquilo que a gente quer? Aquilo que a gente acredita, aos nossos valores, né? E quer que todo mundo se adeque aí aos nossos valores, às nossas realidades, enfim. Um pouco disso eu acho que é do próprio consumismo, né? Que a gente acaba... então a comida é rápida, do jeito que eu quero, a roupa é específica, eu não gostei, vou lá e troco. A gente cria essa mentalidade de consumo e às vezes a gente passa isso para as pessoas, como se as pessoas fossem um produto que tivessem para nos saciar, para nos dar prazer, né? Enfim. Inclusive na igreja, às vezes a gente tem cristãos que vão com consumo, a música não estava tão boa, a pregação não gostei tanto, você não tá no show, né, na igreja, né? Então, tem essa mentalidade de consumo. Tem uma frase também que eu gosto muito, é que não vemos o mundo como... Não, nós vemos o mundo como somos. Então, assim, a minha lente, ela tá baseada nos meus valores, naquilo que eu acredito. É muito difícil ver o mundo com neutralidade, mas aí tem a tomada de perspectiva, tem a empatia, né? A pessoa funciona de um jeito, eu funciono de outro. Então, a gente precisa... Eu sempre falo do oposto positivo. Então, eu preciso de exercer mais empatia, me colocar mais no lugar do outro, para que isso não aconteça, para que eu não projete, exatamente o jeito que eu queria que a Isa fosse. Não, a Isa é o que ela é dentro das condições que ela tem hoje, né? Teve uma situação que, acho que era da família do meu marido, eu não lembro. Aí ele falou assim pra mim, se eu fosse fulano, fazia desse jeito X. Se você fosse fulano, você ia fazer a mesma coisa que ele, porque você ia ter o cérebro dele, ia ter a experiência de vida dele, você ia fazer da mesma maneira. Você tá falando isso porque você não é fulano. E aí, na sua perspectiva, você faz diferente. Mas se você estivesse na perspectiva dele, você ia fazer do mesmo jeito, né? Então, um pouco de consumismo, um pouco de falta de empatia, essas coisas dá pra exercer. Tem a questão também, é o contrário, né? O treinar. inverso.
que é a comparação. Você comparar, querer ter a vida do outro e não conseguir. Com as redes sociais isso ficou ainda mais aflorado. A pessoa, eu vejo aquilo, aquilo lá é a vida perfeita pra mim e se imagina naquela vida. E quando vê que não consegue, se frustra e acaba gerando depressão, ansiedade. Eu acho que a gente pode pensar em inspiração, né? Então eu tô vendo lá fulana que canta maravilhosamente bem, daí eu penso, nossa, eu vou fazer uma aula de canto porque eu quero poder ministrar dessa maneira, né? Eu venho aqui na casa do pastor Jefferson, acho linda, eu falo, nossa, que casa linda, vou rever minhas economias lá para ver se eu consigo pensar num conforto maior para minha família. Inspiração, né? Não sou o pastor Jefferson, não sou a menina que canta, eu canto muito mal, inclusive. Então, assim, inspiração. Deixa eu pensar como eu vou fazer, né? Para eu poder acessar ali minimamente. Tô falando de inspiração, mas a gente compara a gente com a gente mesmo. Então, se eu tô cantando melhor do que ontem, tá ótimo. Tá ótimo, porque eu cresci, eu cresci, eu melhorei, eu progredi, né? Então a comparação é sempre da gente com a gente mesmo. Inclusive na clínica eu faço isso. Eu comparo o cliente com ele mesmo, como ele chegou e como ele tá hoje. E é só os dois, o cliente do passado com o cliente de agora. Né? Então nesse sentido é comparar a gente com a gente mesmo. Que as pessoas sirvam de inspiração pra gente e não de sofrimento. Porque a vida do Instagram, o feed do Instagram não se parece nem com a vida da própria pessoa. Porque aquilo lá é muito recorte. É recorte, ninguém posta os perrengues. Aquilo lá é recorte. Então, assim, não dá pra gente viver olhando pro recorte da vida do outro. É um conto de fadas, né? Todo mundo passa por Inclusive, biblicamente problemas. É insustentável. A Bíblia diz que a gente ia ter problema, a gente ia ter aflição. Depois que o pecado entrou no mundo, lascou, gente. Felicidade só no céu. No mundo tereis aflições. Esses dias eu tinha visto um vídeo na qual o cara, ele tá sentado assistindo a televisão, aí na televisão tá passando futebol. E aí ele olha assim pro jogador e fala, nossa, que vida boa, né? Tipo, queria ter a vida dele. Só que aí numa dessa vai passando, um vai olhando pro outro, o outro vai olhando pro outro e fala, nossa, queria ter essa vida, isso aqui, comparando. Aí chega nesse jogador de futebol, deu certo dele estar no mesmo lugar que o cara estava assistindo ele, que era uma gravação. E aí, quando ele já chega naquele ambiente, todo mundo começa a tirar foto dele, aquele aperto, porque ele é uma pessoa muito famosa, tudo. E aí, de repente, ele olha para aquele cara, assim, que tá sentado assistindo televisão e fala, nossa, que vida boa. Queria ter vida assim. Então, a grama do vizinho é sempre mais verde, gente. Porque você não tá lá parando todo dia, então parece que ela é linda sempre. Então, você querer ser melhor que você. Isso sim. Você. Agora, e uma coisa também que para cristão, inclusive, o que eu entendo de sucesso? Sucesso é cumprir meu propósito. E às vezes meu propósito não é fazer um show para milhões de pessoas. Meu propósito é estar aqui com vocês. Né? Então, assim, o que é sucesso pra gente? Então, assim, principalmente para cristão, né? Sucesso é cumprir a missão que Deus te deu. Isso que eu entendo que é sucesso. Sim. E que todos nós temos uma, né? Então, é isso. E cada um é diferente do outro. Ainda bem, né? Graças a Deus. É isso. Para todo mundo conseguir fazer e cumprir o seu propósito, né? Feito. Mesmo. O versículo que eu citei é João, capítulo 16, versículo 33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. É isso. Exatamente. Só o céu, gente. Lá não haverá mais choro, nem tristeza. Estamos aqui lutando. Logo, logo a gente tá lá. Aí lá sim vai ser... Lá não precisa de psicólogo, não precisa de psiquiatra, não precisa de nada. No jardim não precisava, né? Mas daí prontaram e agora a gente precisa. Né? Bom, eu acho que essas são as perguntas. Desde já quero agradecer você, Bruna, por ter aceito o nosso convite. Que Deus abençoe grandemente você, a sua família. Amém. Eu também queria agradecer a Beli por ter sido essa companheira aqui comigo, né? Porque foi ela mandou, gente. Ela mandou, aí eu obedeci, né? Foi o primeiro, todo mas mundo eu passando nervoso junto. Claro, todo mundo ansioso. Amigas da ansiedade. No último podcast eu falei que tinha uma chefe aqui, ó. Prazer, viu? Ela aqui, ó. Então ela mandou, a gente tá aqui. Queria agradecer também ao pastor Jefferson, ao Alisson,
ao Guilherme também, que está aqui nos auxiliando. Os bastidores. Que Deus abençoe vocês, a todos. E queria agradecer a todos vocês que estão aí do outro lado da tela. Uma coisa que eu lembrei, Pode sim. desculpa. 2 coisas, na verdade. Geralmente eu apresento minha família porque eu tenho um filho por adoção. Eu acho muito importante essa pauta, né? Que é um jeito Sim. aí de aumentar a família, não necessariamente precisam ser biológicos. Então isso, me sigam lá do Instagram, vocês vão ver os 2 meninos, coisas mais lindas. Então adoção, eu preciso sempre falar de adoção, porque é importante, principalmente enquanto cristão, né? A gente fica falando de aborto e eu não tô ouvindo a galera falar de adoção. Adoção. E outra coisa importante é que a gente tá com um projeto social na clínica para terapia num valor mais acessível, né? Então se vocês puderem seguir lá a gente, chamar, nós temos terapia aí com valores mais... Porque a gente sabe que é um serviço caro, porque é extremamente personalizado. Então, a gente conseguiu aí abrir um projeto para terapia social, tá? @conviverpsi. Se o pessoal quiser entrar, coloca aqui embaixo. É tão legal falar. Aqui embaixo. Então, era isso que eu esqueci. Desculpa te interromper aí no encerramento. Imagina. Não, mas é só agradecer mesmo a Deus também, primeiramente, por essa oportunidade e a todos os envolvidos. E queria agradecer a você que está aí do outro lado da tela, que parou para nos escutar. Que Deus abençoe você, a sua família, que esse podcast tenha sido enriquecedor, né? Que tenha agregado conhecimento na sua vida e na vida de todas as pessoas. Isso. Se não gostou de alguma coisa, liga pro pastor Jefferson. Bom, Bom, eu também gostaria só de agradecer. Obrigado, Bruna, por ter aceitado o convite. Isa, obrigado pela confiança também de estar aqui. Eu posso dizer que é um privilégio, gente. É um privilégio poder estar aprendendo mais um pouco sobre assuntos tão importantes, né, para nós. E foi uma honra ter você aqui, Bruna. Foi uma honra ter tido esse bate-papo aqui com você, estar aqui com a Isa. Eu costumo dizer para minha mãe que eu falo, nossa, mãe, eu admiro a Isa, porque tudo é aquela coisa, ela topa tudo, topa. Às vezes eu mando umas loucuras pra ela, ela topa. E eu falo assim, como que eu não vou dizer sim pra ela, se ela topa tudo? Então, assim, que Deus continue abençoando a sua vida cada dia mais também, Isa. Amém. E também que, de alguma forma, esse podcast possa alcançar muitas vidas, muitas pessoas. E que Deus continue abençoando a vida de cada um, mais e mais. Obrigada. e quero falar que eu sempre falo pra todo mundo, até falo lá na igreja, falei até no curso de teologia. Façam terapia, gente. É bom. O melhor dinheiro. Leiam a Bíblia, façam terapia. É o melhor investimento da sua vida. Pesquisem a clínica que ela falou. Isso, vamos lá que a gente consegue fazer um... E pra finalizar, eu queria que a Bruna fizesse essa oração pra gente. Tá bom. Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós somos gratos pelo dia que o Senhor preparou, nós somos gratos porque o Senhor nos trouxe até aqui, nós somos gratos por sermos canal de bênção para os nossos irmãos. Que Teu Espírito Santo continue falando naquilo que a gente não alcançou, que a palavra continue aí reverberando durante a semana e que tudo é para o Teu louvor, Pai amado, tudo é para Ti, tudo que nós fazemos é para o Senhor e que cada vez mais nós possamos nos aperfeiçoar e nos desenvolver para Te adorarmos, Te exaltarmos, Te servirmos da melhor maneira. Nos ajuda, Pai querido, a nos manter firmes, constantes, superabundantes no Senhor. Nós temos uma noite maravilhosa e que o restinho de semana também maravilhoso com a Tua bênção. Obrigada, Pai, obrigada por tudo. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Ao perceber que sou refém e decidir buscar a luz e espalhar pra quem não tem. E quando o fim se aproximar, tudo que eu quero é te abraçar. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz.